cada vez mais, o contexto educacional demanda que a gente se adapte às novas tecnologias, utilizando-as como recursos facilitadores do nosso trabalho. Pois é, o tempo do papel impresso está com os dias contados. Sim, a natureza agradece. Atividades, projetos, avaliações, enfim, definir estratégias de como mensurar resultados requer o uso de ferramentas que otimizem todo o operacional envolvido. Assim, para você que já utiliza formulários online em suas atividades laborais ou acadêmicas, vale a pena recapitular o planejamento de questões. Mas você sabia que também podemos randomizar as respostas? Então vamos à dica de hoje. O exemplo a seguir se aplica a formulários Google. Acesse a página docs.google.com e escolha um dos modelos ou clique em iniciar um novo formulário em branco. Eu já tenho um Forms pré-estabelecido e usarei para a demonstração dos tipos de questões. Os tipos básicos de questões são resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção e você ainda pode incluir data e horário. Inicialmente, é preciso configurar como o formulário será visualizado pelos respondentes. Basta clicar no ícone Configurações. Na aba geral, é possível coletar automaticamente os endereços de e-mail e para questões avaliativas é interessante ativar a caixa Limitar a uma resposta e deixar desativadas as caixas de edição após o envio e visualização das respostas de outras pessoas. Na aba Apresentação, é interessante ativar a caixa Mostrar barra de progresso, pois assim os respondentes eles podem acompanhar quantas questões ainda faltam para finalizar o formulário e para questões avaliativas, ativar Embaralhar a ordem das questões. No entanto, orienta-se que essas questões não sejam numeradas. É possível registrar uma mensagem de confirmação após o envio, por exemplo, respostas encaminhadas com sucesso. Aguarde feedback docente. Na aba Testes, é possível atribuir valores às questões e, nesse sentido, após o envio dessas respostas, imediatamente liberar essa pontuação ou, posteriormente, após uma análise manual do docente, né? Essa última opção, ela cabe para questões processuais, para questões subjetivas e, por fim, as pessoas que responderem, elas podem visualizar essas questões erradas, as respostas corretas e os valores atribuídos a cada questão. É interessante deixar, a princípio, essas 3 caixas desmarcadas, para que todos os alunos possam responder sem influência de um na resposta do outro. E assim você pode retornar a essas configurações e reativar as questões de perguntas erradas, respostas corretas e valores. E assim os alunos vão poder visualizar. Para todos os tipos de questões, por exemplo, as questões do tipo 1 de resposta curta, nos 3 pontinhos é possível validar essa resposta. Para esse tipo de questão, a gente poderia, por exemplo, incluir um texto que contenha obrigatoriamente algum termo, por exemplo, educação. Na questão do tipo 2, que são de alternativas com resposta textual maior ou similar a um parágrafo, a validação de resposta poderia ser, por exemplo, o número mínimo de caracteres, 100 caracteres. Nas questões do tipo 3, de múltipla escolha, é possível, na validação de resposta, atribuir uma ordem aleatória dessas respostas. Isso facilita muito na construção de questões com base em TRI. Na questão do tipo 4, nas questões do tipo 4, por exemplo, que possibilita selecionar mais de uma alternativa, a validação de resposta também poderia se dar da mesma forma, né? Ordenar essas respostas aleatoriamente ou atribuir nessa avaliação de resposta pelo menos a seleção de um número X dessas caixas de seleção. Então, por exemplo, selecione até 3 caixas, mais que isso, você poderia incluir uma mensagem de erro. Olha, ultrapassou o limite de seleção atribuído à questão. Nas questões do tipo 5,
que são questões de seleção da alternativa única, porém com mais opções. É aquela muito similar a quando a gente seleciona um país dentre vários, ou uma cidade dentre vários, né? 417 municípios da Bahia. Então, essa opção de lista suspensa, ela é muito similar à de múltipla escolha, no entanto, para aquelas questões que têm mais opções de resposta. E aí, na atribuição da validação de respostas, também pode selecionar as opções aleatoriamente ou ir para uma seção com base nessa resposta. A questão do tipo 6 é aquela que permite a inserção de arquivo como resposta. E nós podemos controlar, né, os tipos de arquivos enviados. Podem ser documentos, planilhas, PDFs, vídeos, imagens, áudios. Também limitar o número máximo de arquivos a serem postados, assim como o tamanho desses arquivos, a partir de 1 MB. A questão do tipo 7 demanda a seleção de uma alternativa de resposta única, disposta em escala linear. Você pode estabelecer uma valência entre dois termos e um Likert que varia de 0 a 1 a 2 a 10. A questão do tipo 8 possibilita uma correlação única entre linhas e colunas como alternativa de resposta. Para a validação, é possível limitar a uma resposta por coluna e ordenar as linhas aleatoriamente. A questão do tipo 9 correlaciona linhas e caixas de seleção como alternativa de resposta, só que possibilita assinalar mais de uma opção por linha. Para a validação, é possível também limitar a uma resposta por coluna e ordenar de maneira aleatória. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Espero ter colaborado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até a próxima dica.